respondendo a uma pergunta do vídeo anterior, onde eu falo sobre por que é tão difícil de mudar o hábito, e na qual eu afirmo que o nosso cérebro apenas segue uma rotina, e nesse sentido ele acaba por ser burro, que o nosso cérebro não tem a capacidade de reflexão, ou seja, o cérebro não segue reflexões, apenas segue um padrão, uma rotina. Eu quero, como eu se livro de pensamentos intrusos ou pensamentos com vida própria. Eu começo respondendo essa pergunta, fazendo uma pergunta para você. Que tipo de pensamento você quer se livrar? Do que você quer se livrar? Qual a ciência de que você tem desse comportamento ou desse pensamento? Geralmente, pensamentos intrusos ou pensamentos que você não tem o controle, e tecnicamente eles acabam por ter vida própria, né? Do nada você está aí em casa, sentado, em qualquer outro lugar, do nada vem certo tipo de pensamento, que você não consegue dominar. Muitas das vezes pensamentos intrusos, violentos, que você acaba por pensar muitas coisas distintas, a depender. Eu posso afirmar que esse tipo de pensamento é de um trauma, um evento ocorrido que no qual você se traumatizou e, a posterior a isso, o medo se aloca no seu cérebro e toda e qualquer situação em que o cérebro entende, em que você vai vivendo no seu dia a dia, em toda e qualquer situação, o cérebro começa a resistir, ou seja, vem pensamentos automáticos e refletindo esse trauma, esse medo, você começa a ver coisas. E por isso, e dentro desse contexto, você não tem domínio sobre o pensamento. Vem uma coisa que às vezes é ilógico, mas essa é a grande questão. O nosso medo é ilógico. O medo não tem lógica. Todo e qualquer medo é ilógico. Por isso que geralmente a gente fica assim se perguntando, nossa, mas como essa pessoa tem esse medo? O medo não segue uma lógica, apenas é um medo, às vezes fruto de um trauma, eventos ocorridos, em que na qual ele se instalou. E ao se instalar, há uma repetição consecutiva. E a partir daí, esse pensamento vai se instalando cada vez mais no cérebro e vai tendo domínio ou vida própria. E automaticamente você não consegue controlar, você não consegue dominar. E você fica refém desse comportamento. Ou você fica refém desse tipo de pensamento. Respondendo a pergunta, como eu me livro desse tipo de pensamento? Não tem como nos livrarmos desse comportamento assim do dia para a noite. Olha, hoje eu não quero mais pensar isso, nunca mais vou pensar. Não é bem assim. Como eu disse, como ele se instalou, automaticamente, com frequência, tempo em tempo, esse tipo de pensamento vai surgindo. A não ser que culpa o seu cérebro com outras questões. Por isso é comum, né, que pessoas que vivenciam traumas ou certo tipo de medo, o seu maior refúgio é dando ao cérebro algum tipo de prazer, vendo filme, novela, vídeos engraçados, enfim, dando ao cérebro algum tipo de prazer, é um mecanismo de ludibriar o cérebro. E automaticamente ele vai se passando. Quando essa situação passa, a exemplo, o cérebro volta ao seu estado normal, porque ele sabe que é um padrão que ele tem. Você volta a esse pensamento automático. Então, ou seja, não tem como nos livrar de pensamentos intrusos automáticos. Uma coisa a ser feita é observar. Observar os pensamentos, entendê-lo, o que esse pensamento quer dizer, que muitas das vezes esse pensamento está relacionado ao seu medo, aos seus traumas, e aí ele vem surgindo, só que ele vai mudando de figura, ele nunca aparece na mesma figura, no mesmo exemplo, então, ou seja, vai mudando muitas das vezes. Né? Exemplo, sei lá, você teve um trauma alguma vez numa rodovia ou em uma estrada, e você está em uma moto, o seu cérebro, com o seu medo de um possível acidente, o seu cérebro vai maquinar acidentes. Ou seja, você está lá em uma moto sentada, se deslocando, o seu cérebro vai maquinar acidentes, ele vai criando imagens, eventos que provavelmente podem acontecer. E como é que ele vai se demonstrar o seu medo? Cuidado aqui, faça isso, olha aí. Ou seja, você fica em constante alerta. Né? Quando você fica em constante alerta, por quê? Porque para o seu cérebro você está em perigo. Automaticamente você está em perigo, ou correr ou enfrentar. Esse é um mecanismo, uma forma que o cérebro se manifesta por intermédio desses pensamentos e medo. E a outra questão, se o trauma for tão grave, terapia. E a terapia seria um mecanismo pela qual você conseguiria resolver e lidar melhor com esses medos, com esses problemas, com esses desafetos seus.
Então, ou seja, como resolver, não tem como resolver de imediato, a não ser observar o pensamento, se for tão grave, fazer uma terapia. E outra coisa é enfrentar os seus medos. Ou seja, você precisa enfrentar esses medos, passar a enfrentar aos poucos. E assim, automaticamente, quando você enfrenta, você vai mudando esse sistema cerebral. Vamos dar novas sinapses ao nosso cérebro e assim conseguimos aos poucos minimizar, né, e dar ao cérebro nova forma de encarar novas situações ou eventos.